Olá pessoal, sou o sommelier Rodrigo Gibim, da Gustátil Vinho. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez fazendo a avaliação do vinho. E hoje estamos com o Lado B Syrah Selvagem 2025, né? Da Casa Almeida Barreto. Tomei esse vinho numa degustação que eu fui com um dos donos lá da Casa Almeida Barreto. E esse vinho fez muito sucesso lá entre o pessoal que estava na degustação. E vamos ver se ele vai, se para mim ele correspondeu ou não, né? Então, a Casa Almeida Barreto fica lá na Serra da Mantiqueira, né? Eu coloco, quando eu falo da Serra Mantiqueira, eu coloco essa imagem aqui do relevo brasileiro para mostrar que lá é uma região bem alta. Então, checando aqui a ficha dele, os vinhedos estão em torno de 1.200, 1.250 metros mais ou menos, né? Aqui em Brasília nós estamos a 900, né? Aqui em Brasília fica 900 metros mais ou menos, e o vinhedo mais alto de Brasília, que está aqui no Cerrado, no meio da imagem aqui, né? Que também é marrom escuro, é 1.100 metros. Então só para vocês terem uma ideia de que lá é bastante alto, né? Aqui um mapinha, uma imagem, né? Da Serra Mantiqueira, ela pega ali São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas, e que é onde está o grande polo, novo polo de viticultura nacional, né? Tem os já consolidados, né, no sul do país, Santa Catarina, agora o Paraná crescendo bastante também, e esse sul de Minas, já tem agora IP de sul de Minas, né? Falta a IP do Vale da Mantiqueira em São Paulo, e projetos grandes nascendo ali no Rio de Janeiro. Cidade de Areal tem até rota turística agora de vinhedos lá. Então um pouquinho dessa região da Serra Mantiqueira, né? Então a colheita de inverno ou dupla poda. Então existe uma poda inicial ali em janeiro normalmente, que se corta as frutas que já floresceram ali, então os cachinhos pequenos, corta tudo para forçar uma nova floração e as frutas estarem prontas para serem colhidas no inverno, né? Em julho, final de julho, agosto ali, em alguns até setembro. Por quê? Porque no Cerrado, além da altitude que é boa, o inverno é seco, né? Pois aqui em Brasília, ano passado ficou mais de 6 meses sem chover. Agora nós estamos em 2026, né? Em julho, está o Super El Niño se formando lá no Pacífico, então choveu, por exemplo, em maio, choveu em junho, mas aqui normalmente isso não acontece. E ali, quando a gente fala da Serra da Mantiqueira, tem os grandes projetos ali em Espírito Santo do Pinhal, que é a cidade mais famosa, mas lembrar que ela não faz parte da IP Sul de Minas, né? Sul de Minas é sul de Minas, Espírito Santo do Pinhal é em São Paulo, é pertinho da fronteira, mas não faz parte. Que eu comentei, inverno seco, ensolarado, com noites frias, né? Então tem amplitude térmica, a pluviosidade é grande, só que é concentrado no verão, então no inverno não chove. Já comentei, amplitude térmica, solos graníticos e argilo-arenosos com boa drenagem, aí o relevo em costas e colinas, porque é serra, né? Altitude de 900 a 1.200 metros, ou seja, é uma média alta, né? Você fala isso na Europa, o pessoal fica abismado. Em Europa, com 900 metros, está nevando já, a videira morre, né? Tintas, Syrah, é a grande estrela do Cerrado, né? Da dupla poda. Cabernet Franc se dando muito bem também, dando uns vinhos maravilhosos. Cabernet Sauvignon, Merlot. Sauvignon Blanc, que é a que se deu melhor, a dupla poda. Chardonnay, Viognier também dando vinhos muito bons. E Riesling itálico. Então, a nossa uva de hoje é a Syrah, ou Shiraz, lá na Austrália, né? A uva é a mesma, só mudar o nome para fazer uma firulinha ali. Os aromas primários da Syrah, então amora, ameixa preta, chocolate ao leite, tabaco e pimenta verde, né?
Para mim, Syrah é pimenta preta, mas aqui ó, o Wine Folly coloca pimenta preta, pimenta verde, né? E o chocolate, quando passa por barrica, aí fica bem mais saliente, vamos dizer. Agora a ameixa e a amora é bem marcante. No gustativo, como é que ele está, né? O médio, né? Então é seco, né? Um médio menos ali, médio de secura, o corpo máximo, corpo bem alto, tanino médio mais, acidez média, o que para o Syrah de altitude eu discordo, que a acidez do Syrah de altitude é de média mais para máxima, e o álcool de 13,5 a 15. E o Syrah de altitude é de 15 para... É muito fácil pegar um vinho ali de 14,6, mais de 15, né? 15, 15,5, 16 já peguei aqui uma vez. Então dá um vinho bem alcoólico mesmo, porque a uva fica bem madura, né? E o vinho lado B, Syrah, né? Lado B porque o próprio produtor fala que é aquele lado do disco que quase ninguém... as mais famosas, as trilhas, né? Para quem é da minha época, do disco de vinil, então as trilhas mais famosas ficam no lado A, né? Que é quando o pessoal escuta primeiro, e o lado B é aquela música que não fez muito sucesso e tal, mas ele disse que o lado B, o Syrah, é uma exceção que está fazendo um sucesso muito grande. E por que Syrah selvagem? Porque ele é fermentado com leveduras nativas, né? E uma parte das uvas estão com engaço também, então é um jeitão diferente de fazer Syrah, né? Mais natural ali, mais não bem natural mesmo, porque é levedura nativa e tal, e deixa fermentando um pouco com engaço, então, mas eu não sei se ele entra na qualificação de natural, tá? Não vou afirmar aqui, mas ele tem esse aspecto, vamos dizer assim, diferenciado, né? Uma cor púrpura, eu senti um tutti-frutti, assim, cereja, mirtilo, né? Que para mim mirtilo e tutti-frutti é a mesma coisa. Uma amora fresca, aí vem um limão, limão no vinho tinto, né? Pra você ver. Porque quando você põe a levedura nativa pode ser qualquer coisa, tem centenas, talvez dezenas de leveduras diferentes e cada uma produzindo um composto aromático ali que então vai dar um vinho que você não sabe como é que vai ser, né? E aí foi o que eu não gostei, amargor apimentado e cítrico de retrogosto. Eu já não gosto do amargor de retrogosto. Aí ele ficou apimentado ainda, ficou muito diferente, com acidez alta, né? Aí a pimenta com acidez reforça ainda mais, né, o caráter apimentado, e num corpo leve que não sustenta tudo, né? Tanino leve também, que não sustenta tudo, e um final curto. Então eu achei que foi um vinho totalmente desbalanceado ali, ele não estava equilibrado, né? E por sorte o produtor lá não me perguntou o que eu achei do vinho, porque eu ia ficar com vergonha de falar. Mas as outras pessoas, acho que influenciadas também pelo discurso, tal, nossa, muito bem, diferente, tal, me dá um. Ele tinha poucas garrafas lá que ele trouxe para vender também, vendeu tudo, graças a Deus. Eu acabei de ver na internet aqui que está em falta esse vinho, então talvez seja o meu gosto na hora ali que não estava muito bom, mas para mim estava um vinho totalmente desequilibrado, né? Então eu dei que 85 pontos nele, eu deveria estar dado até menos, né? Mas ele não tem nenhum defeito assim de brete, de alguma coisa, né? Então acho que eu fui muito bonzinho, para falar a verdade. Mas esse preço 210 eu não pagaria nem a pau, né?
eu não pagaria para uma degustação com esse vinho de novo, vamos dizer assim. E muito menos 210 por uma garrafa, né? Infelizmente. Mas os outros vinhos dele estavam muito bons. Vamos ver. Tá aqui a garrafa, né? E aí, já tomou lá do Becerra selvagem? Ele é selvagem mesmo. Então coloca aqui no comentário o que vocês acharam. Dê seu like, siga aqui o canal, assine o sininho de notificação, deixe sugestões, né? Então o vídeo está aqui no YouTube, mas lá no canal da Gustavo Vino do Instagram estarão as imagens dessa apresentação. Okay? Então siga a gente lá também no Instagram, né? E contribua para a manutenção do canal, né? A gente se esforça, paga para ir em degustações. Essa degustação eu paguei, né, para ir, para trazer para vocês aqui coisas diferentes, né? E coisas que normalmente vocês não vão encontrar em outros lugares, né? Então contribuam aqui com qualquer quantia na chave Pix gustativino@gmail.com. Um grande abraço a todos, saúde, nos vemos aqui na próxima avaliação ou em qualquer outra aula temática específica do nosso canal. Até mais.